Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta com a continuação do nosso estudo e eu quero voltar a ler o mesmo verso que eu li quando terminei o último estudo. O texto é Ezequiel, capítulo 18, do verso 5 a 9. Sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. É o verso 9, né? Nem contaminando a mulher do seu próximo, e nem se chegando à mulher na sua menstruação. Foi aqui que eu parei no último vídeo. Se você não assistiu, assista o vídeo passado. Então, aqui nós vemos que dois pecados aqui mencionados, idolatria e adultério, eram punidos com a pena capital, com a pena de morte, né? Pertencia à lei moral. O terceiro pecado aqui, que é mencionado, não se chegar à mulher na menstruação, pertencia à lei cerimonial. O verso 7 diz o seguinte: não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com veste. Pois bem, não oprimir a ninguém, devolver o penhor, tem a ver com a lei civil. Inclusive, a roupa, ela podia ser penhorada na dívida, como nós vemos em Deuteronômio, capítulo 24 e verso 13, né? Não oprimir o próximo é lei civil, né? Dar pão a um faminto, cobrir ao nu, tem a ver com a solidariedade. Isso aqui é muito interessante notar. Tem a ver com o social, né? O verso 8 diz o seguinte: não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. E isso aqui tem a ver com não oprimir ao próximo. O verso 9, versículo 9: andando nos estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então, aqui estamos lendo o verso 5 até o verso 9. Muito bem. O texto é bem claro, né? Ele se refere aqui à pena capital. O verso diz: se o homem, a pergunta é que homem que o texto está se referindo? O texto está se referindo ao homem justo, que está tratando no texto, né? Tiver um filho tivesse um filho que fizesse completamente igual ao seu pai e repete toda a história de pecado novamente, então ele começa com o verso 10 e vai até o verso 13 falando isso aí. O texto diz: não vivendo, não será morto, né? Se ele praticava justiça,
não seria morto. Se este último gerar um filho, aqui no verso 14, né? Se ele obedecer a todos os estatutos da lei de Deus, o tal não morrerá, mas viverá por ter obedecido aos estatutos e à lei de Deus, conforme o verso de 1 até o verso 17. Pois bem, o verso 18, ele diz: se seu pai, sim, morreria por causa da desobediência à lei, né? A lei de Deus. O verso 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar, esse morrerá. Mas se o perverso se converter, não será morto. Verso 21 e verso 22. Os versos 23 a 32, o texto vai repetir novamente, concluindo assim com uma palavra de ânimo e fazer uma palavra de ânimo a fazer tudo correto, a andar de acordo com a palavra de Deus. É isso que vai tratar esses versos, né? Então, veja bem, aqui aí o verso 23, aqui onde Deus diz, versículo 23, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Então, ele está tratando de morte mesmo. O Salmo 14, o verso 2 e 3, diz que não há justo sequer. E Romanos, capítulo 3, verso 9 a 12, vai repetir isso, vai falar novamente sobre isso. Então já se vê que o sentido de justo aqui no texto de Ezequiel, capítulo 18, não é no sentido de perfeição, né? Porque a nossa perfeição, ela só pode acontecer em Jesus Cristo, porque é Jesus que nos perdoa e é Jesus que nos faz perfeito, é Ele que nos justifica diante de Deus. Então, quando nos entregamos a Ele, de corpo e alma, fica claro que o sentido aqui é apenas no sentido de pena capital, porque Ele nos justifica, Ele nos salva, Ele nos torna perfeito quando, como eu acabei de dizer, nos entregamos a Ele de corpo e alma. Isso é com todo o coração, com todo o nosso entendimento. Então fica claro que o sentido aqui expressa no sentido de conduta social. Como já disse, a lei moral e a lei cerimonial e a lei civil, elas se misturavam para os judeus, né, ou para os hebreus, né? No Novo Testamento é que se separou uma coisa da outra. Os versos 21 a 23 de Ezequiel, capítulo 18, indica que havia uma chance de arrependimento, que a pena era aplicada se houvesse rebelião e permanência no pecado. E Deuteronômio, capítulo 21, 18 a 21, e Josué 1, de 1 a 18, Josué 7, né? De 1 a 18, e Deuteronômio 19, do 11 ao 13, vai falar desse tipo de condenação. É só fazer lá, checar lá e ver os textos, né? Em Ezequiel 18,
nós vemos aqui, nota bem, antes de entrar aqui nos 18, quero fazer mais só um complemento aqui. Aqui, note que o texto que diz haveria culpa de sangue sobre Israel. Todos esses textos que eu citei, 21, né, do Deuteronômio 21, 18 a 21, Josué 1 a 18, que eu falei que é 7, mas não é, 1 a 18, e 19, de 11 a 13. Ele vai falar que o sangue, ele contaminava a terra. Por causa disso é que era punido com morte. Ezequiel 18, Levítico 20, 9 a 22, ele tem uma lista de pecados que era punido com morte. E Levítico 18, de 1 a 30, e Levítico 21, 9, mostra que houve causa em que todos os membros da família foram mortos, como, por exemplo, o caso de Acã, no capítulo 7, verso 24 a 26, fala que toda a sua família foi punida com morte por causa da desobediência dele quando pecou contra Deus. Então, se esse texto foi entendido e aplicado diretamente à vida espiritual, a salvação, como querem alguns, então teremos de admitir que o homem é salvo por seus próprios esforços e temos de admitir que o homem pode produzir a sua própria justiça, pode produzir a sua própria salvação, pode perder e ganhar a salvação por meios próprios. A salvação do homem depende, então, ou dependeria da sua conduta impecável, e isso fica bem claro em Ezequiel, capítulo 33, de 1 a 20, só você checar lá. O texto fala de responsabilidade pessoal. Quem permanecesse no erro poderia ser punido com a pena capital. O nosso vídeo está ficando um pouco longo e eu vou encerrar ele aqui e volto num outro vídeo terminando esse assunto. Vamos ver se dá para terminar falando sobre isso. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.